De uma pequena aldeia surgiu um império que dominou o mundo. Sinta o eco das legiões, o mármore dos fóruns e as chamas da ambição que ergueram Roma. Nesta noite, deixe que essa jornada eterna o embale e seja bem-vindo a Lendas do Sono. Capítulo 1. As origens de um império. Parte 1. O nascimento de Roma. Nos confins de um mundo antigo, banhado por colinas verdejantes e névoas matinais, estendia-se uma região selvagem que nenhum império ainda havia domado: o Lácio. Uma terra de pântanos, florestas densas e rios sagrados, povoada por pastores, reis esquecidos, ninfas e deuses ferozes. Foi ali, às margens do Tibre, que o destino do maior império da antiguidade criou raízes não na pedra ou no ouro, mas no mito. Os antigos contam que, um dia, os deuses olharam para a terra e viram dois bebês, Rômulo e Remo, abandonados ao pé do Palatino, com as águas do rio acariciando seu berço de vime. Uma loba imensa, enviada por Marte, seu pai divino, desceu dos bosques. Seu olhar era ao mesmo tempo selvagem e maternal. Ela se deitou ao lado deles e os amamentou, protegendo-os da noite e das feras. Assim nasceram os gêmeos fundadores, forjados na fome, na natureza e na sobrevivência. Mais tarde, acolhidos por um pastor chamado Faustulo, eles cresceram entre as colinas, sem conhecer seu sangue real. Mas os deuses nunca esquecem seus filhos. Já adultos, descobriram suas origens. Eram netos do rei Numitor de Alba Longa, destronado por seu irmão traidor, Amúlio. Rômulo e Remo depuseram o tirano e restauraram seu avô. Mas sua ambição não parava por aí. Decidiram fundar sua própria cidade, no lugar onde o destino os encontrara, onde a loba os salvara. Mas os gêmeos, iguais em força e vontade, não conseguiam chegar a um acordo sobre o local exato ou quem usaria a coroa. Para decidir, recorreram aos auspícios, os sinais vindos do céu. Remo viu 6 abutres, mas Rômulo viu 12. Os deuses haviam falado. A disputa, no entanto, não se apagou. Movido pela raiva ou pelo desprezo, Remo cruzou o sulco sagrado que Rômulo acabara de traçar ao redor de sua futura cidade. Um ato de desafio, um sacrilégio. Então Rômulo, num ímpeto de fúria e lágrimas, ergueu sua arma e matou seu irmão. Assim pereça quem ousar cruzar minhas muralhas, teria murmurado. O solo bebeu sangue, o vento carregou os gritos dos augures. Assim nasceu Roma, no ano 753 antes da nossa era. Não na paz, mas na tragédia. Uma cidade nascida do fratricídio, à imagem de tantos outros impérios que viriam. Rômulo, primeiro rei de Roma, reuniu ao seu redor uma multidão heterogênea: pastores, exilados, criminosos, escravos fugitivos. Ele ofereceu refúgio àqueles que o mundo rejeitava. Roma seria uma terra de acolhimento, mas também de conquista. Para assegurar o futuro de sua cidade, Rômulo sabia que o sangue sozinho não bastava. Eram necessárias alianças, mulheres, descendência. Ele organizou então o célebre rapto das Sabinas. Um banquete foi oferecido, um jogo, uma celebração. E quando os sabinos baixaram a guarda, os romanos tomaram suas filhas. Esse crime, encoberto pela lenda, marcou o início de uma fusão entre povos inimigos, pois mais tarde, as Sabinas, agora esposas e mães, interpuseram-se entre as lanças de seus pais e as de seus maridos. Obtendo a paz com lágrimas, Roma não se contentava em vencer. Ela absorvia, ela unia. Rômulo reinou por longos anos, construindo as primeiras instituições, delineando os contornos de um poder ainda incipiente. Sua autoridade era de um rei,
mas também a de um guerreiro. Ele organizou o exército, impôs ao Senado um conselho de anciãos e lançou as bases de um sistema político que séculos depois influenciaria o mundo inteiro. Então, um dia, Rômulo desapareceu. Alguns disseram que ele foi levado por uma tempestade, outros que foi assassinado pelos senadores. Mas muitos acreditaram em outra versão, a de uma apoteose. Enquanto inspecionava as tropas no campo de Marte, um raio partiu o céu. Uma nuvem o envolveu, e quando ela se dissipou, ele não estava mais lá. Dizem que Rômulo ascendeu aos céus, tornando-se o deus Quirino, um homem, um rei, tornado Deus, como se Roma só pudesse ser fundada por um ser na fronteira dos mundos. Assim se fecha o primeiro canto da história romana. Uma era de mitos e névoas, de irmãos amaldiçoados e lobas sagradas. As fundações estão lançadas. Os deuses falaram. O eco de Roma começa a ressoar além das colinas, e em breve esse murmúrio se tornará o rugido de um império. Parte 2. A República Triunfante. O tempo dos reis havia acabado. Após quase 2 séculos de monarquia, Roma expulsou seu último soberano, Tarquínio o Soberbo, cuja tirania e crimes alimentaram a ira do povo. Em 509 antes da nossa era, a República foi proclamada. Era uma palavra nova, uma ideia ainda frágil. Res publica, a coisa pública, governada não mais por um único homem, mas pelos cidadãos, magistrados e leis. Uma promessa de liberdade, mas também uma luta constante pelo poder. A República Romana nasceu no tumulto. À sua cabeça, 2 cônsules eleitos anualmente encarnavam o equilíbrio do poder. Nenhum homem deveria reinar sozinho. Ao redor deles, o Senado, composto pelas grandes famílias patrícias, mantinha uma influência profunda, herdada da tradição real. Mas além dessa elite, havia o povo, os plebeus, que não aceitavam viver eternamente à sombra dos poderosos. Assim começou a longa luta das ordens. Décadas de tensões sociais, revoltas, concessões arrancadas. Pouco a pouco, os plebeus obtiveram direitos, a criação do cargo de tribuno da plebe e, sobretudo, a codificação das leis com a famosa Lei das 12 Tábuas. Assim, Roma construía um equilíbrio instável, uma máquina política flexível, porém robusta, capaz de se reformar para sobreviver. Nesse cadinho, a cidade crescia. Roma não era mais apenas uma vila do Lácio, tornava-se uma potência. Os etruscos ao norte, os latinos vizinhos, os sabinos e os volscos foram sucessivamente enfrentados, vencidos e depois integrados. Cada vitória não era apenas militar, mas também diplomática. Roma forjava alianças, oferecia cidadania parcial, transformava inimigos em aliados. Essa capacidade única de integração se tornaria um de seus maiores trunfos. Aos poucos, toda a Itália caiu sob sua influência. Mas Roma, insaciável, olhou mais longe. Além dos mares, brilhava outra potência. Cartago, a cidade dos mercadores, herdeira da Fenícia, senhora das frotas e das rotas comerciais do Mediterrâneo, Roma e Cartago não podiam coexistir por muito tempo. Uma dominava a terra, a outra o mar. A rivalidade era inevitável. Assim, eclodiram as guerras púnicas, 3 confrontos titânicos que selariam o destino do mundo antigo. A primeira guerra púnica, no século III antes da nossa era, foi um duelo naval. Roma, inexperiente no mar, precisou aprender a construir frotas, manejar arietes e ganchos para transformar batalhas marítimas em combates terrestres, onde seus legionários se destacavam.
Após mais de 20 anos de confrontos, Cartago foi forçada a abandonar a Sicília, a primeira província romana fora da Itália. Roma acabava de cruzar um limiar. Tornava-se uma potência mediterrânea. Mas isso foi apenas um prelúdio. A Segunda Guerra Púnica marcaria a história com chamas e sangue. À sua frente, Cartago enviou um general que entraria para a lenda, Aníbal Barca. Estrategista genial, ele ousou o impensável. Da Espanha, conduziu suas tropas através dos Pirineus, dos Alpes cobertos de neve, e desceu à Itália com um exército heterogêneo de ibéricos, númidas e elefantes de guerra. O mundo romano tremeu. As batalhas de Trébia, do Lago Trasimeno e, sobretudo, de Canas foram desastres para Roma. Em Canas, em 216 A.C., Aníbal cercou e aniquilou cerca de 50 legionários em um único dia. Nunca Roma sofrera tamanha hecatombe. Os deuses pareciam ter abandonado a cidade eterna. No entanto, Roma não cedeu. Levantou-se de suas ruínas como movida por uma vontade implacável. Recusando qualquer rendição, mobilizou novos exércitos, aceitou perdas inimagináveis e transformou a guerra numa prova de resistência. Um general romano emergiu, Cipião, mais tarde chamado de Africano. Em vez de enfrentar Aníbal diretamente na Itália, ele atacou a Espanha e depois levou a guerra até a África, às portas de Cartago. Aníbal foi chamado de volta, e em Zama, em 202 A.C., Roma tomou sua revanche. O gênio de Aníbal cedeu até na cidade romana. Cartago foi derrotada, reduzida, mas não destruída. Meio século depois, a Terceira Guerra Púnica selou o destino da rival. Os romanos, liderados por Cipião Emiliano, não deixaram margem para a piedade. Após um cerco implacável, Cartago foi tomada e arrasada em 146 A.C. Suas muralhas caíram. Seus habitantes foram vendidos como escravos e, segundo a lenda, sal foi espalhado sobre suas terras para que nenhuma vida renascesse ali. Ao mesmo tempo, Roma esmagou a Grécia e a Macedônia. O mundo mediterrâneo, outrora dividido entre cidades e reinos, agora se curvava ao águia romana. Ao fim dessas guerras, Roma se estendia da Ibéria às costas da Ásia Menor, da Gália Cisalpina aos desertos da África. A República, nascida de um pequeno povo de pastores e soldados, tornara-se o árbitro do mundo conhecido. Mas essa grandeza tinha um preço. As conquistas traziam riquezas colossais, escravos aos milhares, ouro, terras. A aristocracia enriquecia, enquanto os pequenos camponeses, arruinados pela guerra, perdiam suas terras e eram relegados aos bairros baixos de Roma. As tensões sociais, apaziguadas por um tempo, renasciam mais fortes do que nunca. Nas ruas pavimentadas da capital, cortejos triunfais celebravam os generais vitoriosos. Carruagens douradas desfilavam sob aclamações. Prisioneiros acorrentados marchavam, e atrás deles os deuses pareciam sorrir. Mas por trás desses fastos, escondia-se uma verdade mais sombria. Roma tornava-se grande demais para suas próprias instituições. A República triunfava, sim, mas suas fundações já começavam a rachar. Parte 3. O fim da República. Roma, senhora do Mediterrâneo, parecia invencível. Suas legiões haviam esmagado Cartago, subjugado a Grécia e dominado o Oriente. Contudo, dentro da República, outro inimigo crescia: a divisão. Pois, se Roma vencera seus rivais externos, agora lutava para conter seus próprios demônios. A imensa riqueza arrancada das conquistas
abria um fosso entre as elites senatoriais e o povo. As terras monopolizadas pelos grandes proprietários, cultivadas por milhares de escravos, deixavam os pequenos camponeses arruinados, forçados a se exilar na capital. Nas ruelas lotadas, a multidão faminta dependia agora do pão distribuído pelo Estado e dos jogos do circo, onde o sangue dos gladiadores aplacava a ira dos ventres vazios. Foi nesse clima de tensões que surgiram os primeiros reformadores. Os irmãos Gracos, Tibério e Caio, tribunos da plebe, tentaram quebrar o poder dos grandes, redistribuindo terras aos cidadãos pobres. Seu sonho era devolver a Roma a força de seus dias antigos, quando cada cidadão-soldado possuía um pedaço de terra e podia defender a pátria. Mas seus projetos enfrentaram a violência do Senado. Tibério foi morto em 133 a.C. e Caio sofreu o mesmo destino 10 anos depois. O sangue dos Gracos marcou uma virada. A política romana, antes regida por leis e debates, entrava na era das lutas sangrentas e das facções armadas. Dessas ruínas surgiu um novo tipo de homem, o general popular, cuja glória militar superava as instituições. Caio Mário foi o primeiro. Reformador do exército, abriu os recrutas aos proletários sem terra, prometendo soldo e butim em troca de sua lealdade. As legiões não serviam mais apenas à república, serviam a seus chefes. Mário, várias vezes cônsul, encarnou a ascensão do poder pessoal, baseado na lealdade dos soldados. Mas diante dele ergueu-se outro general, seu antigo tenente tornado rival, Lúcio Cornélio Sila. Sila e Mário mergulharam Roma na guerra civil. As ruas da capital ecoaram os passos de legiões romanas enfrentando outras legiões romanas. As proscrições listas de proscritos condenados à morte e despojados de seus bens semearam o terror. Sila triunfou, impôs-se como ditador e tentou restaurar o poder senatorial. Mas sua abdicação, única na história, deixou um vazio onde outras ambições cresceriam. A república não era mais que uma fachada. Por trás dela, a violência e os homens fortes ditavam a lei. Foi nesse mundo de caos que emergiram 3 figuras destinadas a dominar sua era: Crasso, Pompeu e César. Crasso, o homem mais rico de Roma, construtor de fortunas colossais, ficou famoso por esmagar a revolta de Espartaco. O gladiador Trácio, que desafiara a ordem romana. Pompeu, general flamboyante, conquistou o Oriente, pacificou o Mediterrâneo infestado de piratas e trouxe a Roma tesouros incalculáveis. César, enfim, patrício, arruinado, mas ambicioso, apoiou-se no povo e em seu talento de orador para escalar pacientemente os degraus do poder. Os 3 homens, unidos por interesse, mais que por amizade, formaram o primeiro triunvirato, uma aliança política destinada a controlar a república. Juntos, dominavam os exércitos, as riquezas e as instituições. Mas seu pacto frágil não podia durar. A rivalidade, o ciúme e as ambições pessoais acabaram por opô-los. Crasso encontrou a morte no Oriente, esmagado pelos partos em Carras. Restaram César e Pompeu, 2 gigantes destinados a se enfrentar. Antes dessa ruptura, César empreendera a conquista das Gálias. Durante quase 10 anos, liderou suas legiões por florestas, rios e montanhas, submetendo tribos inteiras, esmagando revoltas, atravessando até o Canal da Mancha para impressionar os povos da Britânia. Seus comentários sobre a Guerra das Gálias narram com fria clareza as vitórias e os massacres, as alianças rompidas e os cercos implacáveis. A Batalha de Alésia, onde Vercingetorix, o chefe gaulês, foi derrotado e capturado,
simbolizou o fim da liberdade para a Gália e a glória suprema para César. Quando voltou a Roma, ele não era mais apenas um general. Era o homem mais poderoso do Ocidente. Mas o Senado, preocupado com sua ascensão, tentou quebrar seu poder. Pompeu, outrora seu aliado, colocou-se contra ele. A ordem foi dada. César deveria abandonar seu comando e voltar como simples cidadão. Mas ceder seria aceitar a ruína e o esquecimento. Então, numa noite gélida de janeiro de 49 A.C., César cruzou o Rubicão, pequeno rio que separava sua província da Itália. Esse gesto, aparentemente simples, era um desafio irrevogável. Ao avançar, ele declarou: Alea jacta est. O dado está lançado. A guerra civil começava. As legiões de César marcharam sobre Roma. Pompeu e o Senado fugiram para o Oriente, buscando refúgio e reforços. O mundo romano se dividiu em dois. Em Farsalo, na Grécia, os exércitos se enfrentaram numa batalha titânica. César triunfou. Pompeu fugiu para o Egito, onde encontrou a morte, traído e assassinado nas margens do Nilo. César, senhor de Roma, entrou em Alexandria e encontrou Cleópatra, a rainha de olhar cativante, com quem ligou o destino do Oriente ao de Roma. De volta a Roma, César foi nomeado ditador. Ele lançou reformas, redistribuição de terras, o calendário juliano, ampliação da cidadania. Mas seu poder absoluto preocupava. Muitos viam nele não mais um salvador, mas um rei disfarçado. E Roma, nascida do ódio aos reis, não podia tolerar tal afronta. Assim, em março de 44 A.C., ao pé da estátua de Pompeu, César foi cercado por um grupo de senadores. As adagas surgiram, e entre elas a de Bruto, seu filho adotivo. Tu coque, fili, tu também, meu filho. Suas últimas palavras ecoaram como o crepúsculo da República. O sangue de César manchava o chão do Senado. Mas esse assassinato não trouxe a paz. Pelo contrário, mergulhou Roma em novas guerras civis. A República, já moribunda, logo daria lugar a uma outra era, a dos imperadores. Capítulo 2. O Advento Imperial. Parte 1. Augusto e o nascimento do Principado. O corpo de César ainda jazia na memória do povo romano quando a luta por seu legado se inflamou. A República, já vacilante, afundou no tumulto. Os senadores pensavam ter devolvido a liberdade a Roma ao eliminar o ditador, mas seu gesto apenas abriu uma nova era de guerras civis. Dois campos se formaram. De um lado, os assassinos de César, Bruto e Cássio, defensores proclamados da República. De outro, aqueles que queriam vingar o ditador, liderados por Marco Antônio, seu fiel general, e por um jovem ainda pouco conhecido, Otaviano, filho adotivo e herdeiro de César. Otaviano tinha apenas 19 anos. Muitos o consideravam um adolescente sem experiência, incapaz de competir com os veteranos. Mas ele possuía uma inteligência fria e uma paciência formidável. Pelo nome que agora carregava César Otaviano, ele atraía os partidários do ditador assassinado. As legiões, sensíveis a esse sangue herdado e a essa filiação adotiva, começaram a segui-lo. Entre ele e Marco Antônio, a aliança foi inicialmente necessária, selada pelo ódio comum aos conspiradores. Com Lépido, antigo mestre da cavalaria de César, eles formaram o segundo triunvirato, uma ditadura legal que dividia Roma em 3 zonas de influência. Sua vingança foi terrível. As proscrições recomeçaram. Centenas de senadores e cavaleiros foram executados, seus bens confiscados. Entre eles, o orador Cícero, voz da República, caiu sob os golpes dos sicários de Antônio. No Oriente,
Bruto e Cássio levantaram seus exércitos, mas em Filipos, em 42 a.C., foram esmagados. Suas mortes marcaram o fim da ilusão republicana. Doravante, a luta se travava entre os próprios triunviros. Lépido foi rapidamente afastado. Restaram Antônio e Otaviano, dois homens que tudo opunha. Antônio, veterano carismático, buscava seu futuro no Oriente. Em Alexandria, encontrou em Cleópatra uma aliada e amante. Uma rainha cujo prestígio e riqueza pareciam igualá-lo aos deuses. Juntos, sonharam com um império compartilhado, um Oriente governado a partir do Nilo. Em Roma, essa aproximação escandalizava. Otaviano soube explorar a indignação do povo. Retratou Antônio como um traidor, enfeitiçado por uma rainha estrangeira, pronto para trair a pátria. A propaganda transformou-se em arma política. O confronto tornou-se inevitável. Em 31 a.C., os dois lados se enfrentaram em Ácio, ao largo da Grécia. As frotas romanas imensas lançaram-se sobre as águas, mas o destino de Antônio quebrou-se naquele dia. A frota de Cleópatra fugiu, arrastando a sua para o desastre. Derrotado, ele se retirou para o Egito, onde, acuado, pôs fim à própria vida nos braços da rainha. Cleópatra, recusando-se a tornar-se troféu do vencedor, escolheu também a morte, segundo a lenda, pela mordida de uma áspide. Com eles, extinguiu-se a última chama de independência do Oriente. O Egito tornou-se província romana, celeiro de trigo do império. Otaviano, agora único senhor do mundo romano, entrou em Roma como triunfador, mas aprendera com os erros de César. Em vez de se proclamar rei ou ditador, ele equilibrou-se. Preservou as formas republicanas, devolveu às instituições sua fachada de legalidade, enquanto concentrava discretamente o poder em suas mãos. Em 27 a.C., o Senado lhe concedeu um novo título, Augusto, o Venerável. Assim nasceu o Principado, primeiro regime imperial de Roma, que se apresentava como uma república restaurada, mas que era na realidade uma monarquia disfarçada sob o véu das tradições. Augusto foi um mestre da encenação. Rejeitou as aparências reais, apresentando-se como o Princeps, o primeiro dos cidadãos, mas controlava as legiões, as províncias e as finanças. Seu poder repousava num equilíbrio sutil. Deixar crer ao povo e ao Senado que eles ainda tinham um papel, enquanto ele governava como senhor. Essa ilusão, tão habilmente construída, assegurou a estabilidade de um regime que duraria séculos. Sob Augusto, Roma conheceu uma nova era, a Pax Romana. Após um século de guerras civis, a paz reinava finalmente. As estradas foram protegidas, as províncias administradas, as fronteiras consolidadas. O comércio prosperou. As cidades se adornaram com templos, teatros e fóruns. Augusto apresentou-se como o restaurador da moral e da religião, incentivando os cultos antigos, exaltando a piedade e a família. Por suas leis, buscava devolver vigor aos costumes romanos, enfraquecidos pela decadência e pela opulência. A própria Roma transformou-se. Encontrei uma cidade de tijolos, deixei-a de mármore, dizia Augusto. O Fórum de Augusto, o Arapaces, inúmeros monumentos testemunhavam sua grandeza, mas além da pedra, ele também moldava o espírito dos homens. Pela arte, pela poesia e pela literatura, fez cantar sua glória. Virgílio, na Eneida, contou a gesta de Enéas, ancestral mítico dos romanos, cujo destino divino preparava o de Augusto. Horácio e Ovídio, cada um a seu modo, participaram dessa construção ideológica. Roma tornava-se não apenas a senhora das armas, mas também a guardiã das letras. No entanto, por trás dessa paz aparente, escondia-se um poder implacável.
Os opositores foram silenciados, os complôs esmagados. Os pretendentes rivais, como Agripa, companheiro de Augusto, foram recompensados, mas mantidos sob vigilância. Os próprios membros da família imperial estavam presos numa rede de casamentos arranjados, sucessões preparadas e dramas íntimos. Augusto, envelhecendo, buscava um herdeiro digno. Após muitas perdas e mortes prematuras, ele adotou Tibério, filho de sua esposa Lívia, garantindo a continuidade dinástica. Quando Augusto morreu, em 14 DC, aos 75 anos, deixou um império pacificado, próspero e unido sob uma autoridade central. Seu corpo foi levado ao mausoléu que ele mandara construir, enquanto o povo, em lágrimas, rendia homenagem àquele que pusera fim ao caos. Para os romanos, ele não era mais apenas um homem. Tornou-se um deus, honrado nos templos. O ciclo dos reis e ditadores terminara. Doravante, Roma entrava na era imperial. E no silêncio que seguiu seus funerais, uma certeza se impôs: nada seria mais como antes. A república estava morta, e com Augusto um novo mundo se erguera, um mundo de imperadores. Parte 2. A dinastia Júlio-Claudiana. Quando o fragor das armas silenciou após Ácio, quando as velas de Antônio e Cleópatra desapareceram nas ondas, Roma encontrara seu senhor. Otávio, o jovem herdeiro de César, afirmou-se como o homem do destino. Em 27 A.C., recebeu do Senado um novo título, cheio de gravidade e sacralidade: Augusto, o Venerável. Não era mais Otávio, nem mesmo César. Era Augusto, o primeiro dos imperadores romanos, fundador de um regime que duraria séculos. Mas Augusto soube envolver seu poder no véu das tradições. Não aboliu as instituições republicanas. Ele as reorganizou, esvaziando-as lentamente de sua essência. O Senado permanecia, mas obedecia. Os comícios populares subsistiam, mas sua voz não era mais que um eco. O verdadeiro poder estava nas mãos do princeps, o primeiro cidadão, que acumulava cargos: comando militar supremo, tribunato da plebe, autoridade religiosa. A palavra rei continuava amaldiçoada em Roma, mas Augusto encontrara algo melhor: a ilusão de uma república, por trás da qual se escondia uma monarquia. Sob seu reinado, Roma conheceu a paz após um século de guerras civis. A Pax Romana estendeu-se por todo o Mediterrâneo, as fronteiras foram consolidadas, a administração reformada, os impostos reorganizados, estradas, aquedutos, templos multiplicaram-se. A cidade de Roma, que César deixara de pedra bruta, Augusto transformou numa capital de mármore resplandecente. O império respirava, e o mundo antigo curvava-se diante da ordem romana. Augusto reinou por muito tempo, mas sua sucessão atormentava sua mente. Sem filhos diretos, ele adotou vários herdeiros que morreram antes dele. Finalmente, foi Tibério, filho de sua esposa, Lívia, quem lhe sucedeu em 14 DC. Tibério, general competente, mas sombrio, reinava à sombra de Augusto. Tácito, desconfiado, acabou por se afastar de Roma, governando à distância desde a ilha de Capri. Sob ele, o medo se instalou, os processos por traição multiplicaram-se, e o Senado tremia diante de seu poder. Ainda assim, as províncias permaneciam calmas, e o império, sólido, sobrevivia mesmo a um mestre distante. Após Tibério veio Calígula, neto adorado de Germânico. Os primeiros meses de seu reinado foram aclamados. Generoso, popular, ele parecia trazer a Roma um novo fôlego.
mas logo a loucura o dominou. Humilhou o Senado, multiplicou extravagâncias, proclamou-se Deus vivo. Conta-se que quis fazer de seu cavalo incitato um cônsul. Verdade ou exagero dos cronistas hostis, Calígula marcou seu reinado com excessos e crueldades. Em 41, foi assassinado por oficiais de sua guarda, encerrando um dos episódios mais estranhos da história imperial. O poder passou então a Cláudio, tio de Calígula, escolhido quase por acaso, escondido atrás de uma cortina no momento do assassinato. Cláudio, por muito tempo considerado fraco e desajeitado, revelou-se, no entanto, um administrador competente. Organizou a burocracia imperial, confiou grandes responsabilidades a seus libertos e ampliou ainda mais as fronteiras de Roma. Foi sob ele que a conquista da Britânia começou, em 43 d.C. Cláudio integrou novas elites provinciais ao Senado, abrindo o império a uma diversidade que asseguraria sua coesão. Mas seu reinado foi obscurecido por intrigas palacianas, complôs de suas esposas sucessivas, e ele morreu provavelmente envenenado em 54, deixando o trono a seu filho adotivo, Nero. Nero, último dos Júlio-Claudianos, encarna sozinho a decadência e o drama. Jovem, sedutor, poeta e músico, sonhava mais com a arte que com o poder. Sua mãe, Agripina, o levara ao trono por sua vontade feroz, mas Nero acabou temendo-a e mandou assassinar lá. No início, seu reinado conheceu certa prosperidade, apoiado por conselheiros sábios como Sêneca, mas logo o equilíbrio se rompeu. Os excessos, as suspeitas, as execuções multiplicaram-se. Em 64, um grande incêndio devorou Roma. O povo acusou Nero. Embora o incêndio provavelmente tivesse causas acidentais, a lenda quis que ele tocasse lira enquanto a cidade ardia. Para desviar a ira, ele apontou culpados. Os cristãos, essa seita nova, ainda desprezada, que conheceu então sua primeira grande perseguição. Após o incêndio, Nero empreendeu a reconstrução de Roma, iniciando a construção de sua Domus Aurea, um palácio gigantesco coberto de ouro e mármore. Mas seu Fausto esgotava as finanças. Suas loucuras exasperavam o exército e o Senado. Revoltas eclodiram nas províncias, na Espanha, na Gália, no Oriente. Abandonado por todos, declarado inimigo público, Nero fugiu. Em junho de 68, acuado, suicidou-se murmurando: Qualis arte fex pereu, que artista perece comigo. Assim se extinguiu a dinastia Júlio-Claudiana, nascida de Augusto, consumida no fogo e no sangue. A morte de Nero não marcou o fim do império, mas abriu uma era de incertezas. O poder imperial, frágil apesar de seu brilho, ainda precisava provar sua solidez. E Roma, abalada, logo descobriria que, após um século de glória, as tempestades do destino não estavam apaziguadas. Parte 3. Os Flavianos e os Antoninos. O Império Romano vacilava sobre suas fundações após a morte de Nero. Os Júlio-Claudianos deixaram um trono ardente e no ano 69, a chamada Ano dos Quatro Imperadores, Roma mergulhou na incerteza. Galba, Otão, Vitélio e finalmente Vespasiano sucederam-se numa tormenta de complôs e batalhas. Cada um levantava suas legiões, cada um proclamava sua legitimidade, e as províncias tornaram-se o árbitro do poder. Roma não era mais governada apenas por suas elites senatoriais. Agora eram os exércitos distantes das colinas do Lácio que faziam e desfaziam imperadores.
Desse caos surgiu Vespasiano, um soldado pragmático, fundador da dinastia Flaviana. Esse general, vindo de uma família modesta, ganhara glória durante a conquista da Judéia. Com ele, Roma recuperou uma preciosa estabilidade. Vespasiano reorganizou as finanças, restaurou a disciplina e empreendeu grandes obras. Para sua glória e a do império, construiu um monumento destinado a atravessar os séculos, o Anfiteatro Flaviano, que o mundo inteiro conhece hoje como o Coliseu. Esse edifício, imensa elipse de pedra e mármore, tornou-se o coração dos Jogos Romanos, onde gladiadores, feras exóticas e encenações marítimas ofereciam ao povo o espetáculo do poder imperial. Após sua morte, seu filho Tito lhe sucedeu. Seu reinado foi breve, mas marcado por eventos dramáticos. Em 79, o Vesúvio entrou em erupção, soterrando Pompeia e Herculano sob cinzas. A catástrofe abalou a Itália, mas Tito, com sua rápida ajuda aos sobreviventes, ganhou o apelido de amor e delícia do gênero humano. No ano seguinte, Roma foi atingida por um incêndio e uma epidemia, mas o imperador permaneceu amado. Sua morte prematura, em 81, deu lugar a seu irmão Domiciano. Domiciano reinou com mão firme, por vezes cruel. Autoritário, desconfiado, ergueu-se como senhor absoluto, vigiando os senadores e generais, mas protegeu as fronteiras, reorganizou a administração e embelezou ainda mais a capital. Seu reinado foi marcado pelo medo de complôs e execuções, até seu assassinato em 96. A dinastia Flaviana se extinguiu, mas Roma, longe de afundar, estava prestes a conhecer seu apogeu. Com o advento de Nerva, escolhido pelo Senado, começou a dinastia dos Antoninos, considerada por muitos o auge do Império Romano. Nerva, embora envelhecido, estabeleceu um novo princípio, o da adoção. Em vez de transmitir o poder a um filho biológico, escolheu um sucessor digno, Trajano, abrindo assim uma era de estabilidade e prosperidade. Trajano, antigo governador militar, levou Roma ao ápice de sua expansão territorial. Suas campanhas vitoriosas contra os dacios, ao norte do Danúbio, trouxeram ao império riquezas imensas. Em Roma, uma coluna majestosa, a coluna de Trajano, foi erguida para comemorar suas vitórias, coberta de baixos relevos que narram, como um rolo de imagens, a conquista dácica. Sob seu reinado, Roma atingiu sua extensão máxima, da Britânia aos desertos da Arábia, das costas atlânticas às montanhas da Armênia. A águia romana dominava o mundo conhecido. Mas Trajano não foi apenas um conquistador, foi também um construtor, iniciando a construção de fóruns, estradas, pontes e aquedutos. Sua política de beneficência assegurou a subsistência do povo, e sua imagem de príncipe justo o tornou imensamente popular. Ao morrer, em 117, o império parecia eterno. Seu sucessor, Adriano, escolheu um caminho diferente. Em vez de prosseguir com as conquistas, consolidou as fronteiras. Na Britânia, ergueu um muro colossal, com mais de 100 quilômetros, para separar o mundo romano das tribos bárbaras do norte. Adriano viajou incessantemente, percorrendo o império de província em província, inspecionando guarnições e cidades, incentivando as artes e a arquitetura. Foi ele quem reconstruiu o Panteão, esse templo dedicado a todos os deuses, cuja cúpula, perfurada por um óculo voltado para o céu, permanece uma maravilha de engenharia e beleza. Adriano encarnou o imperador filósofo, mesclando rigor militar e amor pela cultura grega. Após sua morte, Antonino Pio lhe sucedeu. Seu reinado, pacífico e próspero, foi marcado pela estabilidade. Poucas guerras,
muitas reformas administrativas, uma justiça moderada e uma prosperidade duradoura. Conta-se que ele reinou por 23 anos sem jamais deixar a Itália. Prova de que a máquina imperial bem azeitada podia funcionar sem a presença constante do princeps no terreno. Mas o destino reservava a Roma uma última figura brilhante antes das tempestades. Marco Aurélio, filósofo estoico, subiu ao trono em 160. Sábio, austero, ele gostaria de ter dedicado sua vida aos livros e à meditação, mas o dever o chamou às armas. Seu reinado foi marcado por guerras incessantes, no Oriente contra os partos, depois no Danúbio contra as tribos germânicas. Apesar das provações, ele encarnou o ideal do rei filósofo, escrevendo nos acampamentos suas meditações, reflexões sobre a virtude, o destino e a fragilidade dos homens. Ao seu lado reinava Lúcio Vero, seu irmão adotivo, mas foi sobretudo Marco Aurélio quem carregou o fardo. Seu império, assolado, enfrentou também uma terrível peste que dizimou milhões de almas. Contudo, sua dignidade, sua humanidade e sua constância deram a Roma um último brilho. Quando Marco Aurélio morreu, em 180, seu filho Cômodo herdou o trono, e com ele a Era de Ouro se extinguiu. Cômodo, excêntrico, vaidoso, considerou-se Hércules reencarnado, lutou na arena como gladiador e dilapidou o tesouro imperial. Sua loucura precipitou o império numa era de decadência, rompendo a linhagem virtuosa dos Antoninos. Assim terminava o século de ouro. Dos Flavianos aos Antoninos, Roma conhecera seu apogeu. Uma potência militar inigualável, uma prosperidade sem par, uma cultura radiante. Mas a história é um rio que nunca cessa de mudar seu curso. Após o brilho, vem sempre a sombra. E em breve, o império tão sólido em aparência seria abalado pelas tempestades do século III. Capítulo 3. O coração do império. Parte 1. A vida cotidiana. Além das batalhas, dos imperadores e das intrigas do Senado, a verdadeira força de Roma residia em seu povo. Nas ruelas pavimentadas, sob as arcadas e os fóruns, nas vilas rurais ou nas insulae superlotadas, corria a vida de milhões de almas. Compreender o Império Romano é também mergulhar nesse cotidiano, ao mesmo tempo comum e extraordinário, que fazia pulsar o coração do maior império da antiguidade. Ser cidadão romano era possuir um privilégio inestimável. A cidadania não era apenas um status administrativo, era uma identidade, um orgulho, uma proteção. O cidadão gozava de direitos perante a lei, isenções fiscais, a possibilidade de apelar ao próprio imperador. Ao longo dos séculos, esse privilégio se expandiu. Inicialmente reservado aos habitantes de Roma e do Lácio, foi progressivamente oferecido às cidades aliadas, depois a províncias inteiras. Em 212, o Édito de Caracalla o estenderia a quase todos os habitantes livres do império. Assim, do Atlântico à Síria, inúmeros homens e mulheres podiam se dizer romanos, mas por trás desse privilégio escondia-se um mundo de desigualdades, pois a sociedade romana também repousava sobre a escravidão. Centenas de milhares de homens, mulheres e crianças, capturados nas guerras ou vendidos nos mercados, trabalhavam nos campos, nas minas, nas oficinas ou nas casas. Alguns, instruídos, tornavam-se secretários, preceptores ou médicos. Outros, acorrentados, escavavam as entranhas da terra ou remavam nas galeras. O escravo não tinha direitos, mas podia aspirar a manumício, a libertação, tornando-se então cidadão pleno. Roma se nutria dessa massa silenciosa,
invisível e indispensável. Na capital, o contraste era marcante. Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, era a maior cidade do mundo antigo. Seus bairros populares fervilhavam de vida. As insulae, prédios de vários andares de madeira e tijolos, abrigavam famílias pobres, artesãos, comerciantes. A água muitas vezes faltava. Os incêndios eram frequentes e as epidemias se espalhavam rapidamente. Mas as ruas vibravam com mercados, gritos, aromas de pão, azeite, vinho e especiarias vindas de todo o império. A poucas ruas dali, nas vilas luxuosas, os ricos patrícios viviam na opulência. Suas casas abriam-se para átrios elegantes, decorados com mosaicos, afrescos coloridos, mármores importados. Os banquetes ofereciam iguarias refinadas, ostras da Britânia, tâmaras da África, vinhos gregos, carnes raras. Deitados em seus leitos de banquete, os convivas trocavam poemas, relatos e conspirações políticas, enquanto escravos serviam os pratos e animavam a noite com música. Mas Roma não se resumia a essa oposição. A cidade era um caleidoscópio onde se cruzavam mercadores orientais, soldados veteranos, libertos enriquecidos, prostitutas, sacerdotes e filósofos. Os termas, abertos a todos por uma modesta quantia, eram o lugar onde esses mundos se misturavam. Ali, nas vastas salas abobadadas, todos se banhavam, conversavam, praticavam esportes ou faziam negócios. Os termas de Caracalla, gigantescos, podiam acolher milhares de pessoas. Piscinas de mármore, ginásios, bibliotecas, jardins, um universo completo dedicado ao lazer e à convivência social. E havia os jogos, pois Roma sabia que para governar a multidão era preciso nutrir seu corpo e sua imaginação. Panem et circenses, pão e jogos. O pão era distribuído gratuitamente à plebe, garantido pelos imensos celeiros do Estado. Os jogos, por sua vez, enchiam os circos e anfiteatros. No circo máximo, mais de 150 espectadores aclamavam as corridas de bigas, onde os aurigas, com seus capacetes coloridos, conduziam seus quadrigás em meio à poeira, velocidade e gritos. As facções vermelhos, verdes, azuis, brancos inflamavam as paixões populares como nossas equipes esportivas modernas. Mas nenhum espetáculo superava o dos gladiadores. No Coliseu, joia de pedra inaugurada por Tito, dezenas de milhares de espectadores se amontoavam para ver homens se enfrentarem em duelos sangrentos. Gladiadores contra gladiadores. Homens contra feras selvagens, reconstituições de batalhas, às vezes até combates navais quando a arena era inundada. Esses jogos, cruéis e fascinantes, eram uma encenação do poder. Roma mostrava que dominava a morte, que controlava a natureza, que podia oferecer ao povo uma violência domesticada. Os gladiadores, muitas vezes escravos ou condenados, podiam, no entanto, tornar-se heróis. Seus nomes ecoavam como lendas, aclamados por multidões que os idolatravam. A religião, por sua vez, impregnava cada instante da vida romana. Cada casa tinha seu altar doméstico, consagrado aos deuses Lares e Penates, protetores do lar. Os templos inúmeros honravam Júpiter, Marte, Vênus ou as divindades estrangeiras integradas ao panteão, pois Roma, império de integração, adotava de bom grado os deuses dos povos conquistados. Os mistérios de Ísis, vindos do Egito, o culto de Mitra, vindo da Pérsia, encontravam seu lugar nos subúrbios e nas casernas. A vida cotidiana era ritmada pelos auspícios, sacrifícios, festas religiosas, onde a ordem do mundo parecia refletir-se na da cidade. Esse cotidiano romano, entre esplendor e miséria, entre escravidão e cidadania,
entre violência e refinamento, era a verdadeira força do império, pois Roma não se contentava em reinar pela espada. Ela seduzia por seu modo de vida, suas leis, suas estradas, seus termas, seus jogos. Ser romano era pertencer a uma civilização que dava sentido à ordem do mundo. Uma civilização que até seus inimigos acabavam por admirar. Nas províncias, da Gália à África, cidades surgiam, anfiteatros, fóruns, aquedutos copiavam Roma em miniatura. Os habitantes, mesmo falando suas línguas e venerando seus deuses, vestiam togas, frequentavam os termas, assistiam às corridas e combates. Assim, lentamente o império se unia pela cultura, mais ainda que pelas armas. Mas essa unidade, tão brilhante em aparência, escondia fissuras. Pois, se Roma podia oferecer pão e jogos, se podia distribuir cidadania e impor suas leis, não podia apagar para sempre as ambições dos generais, as revoltas dos povos, nem as ameaças das fronteiras. Esse mundo tão esplêndido no mármore de seus monumentos não era eterno. Parte 2. O exército romano. Se o Império Romano um dia foi senhor do mundo, não foi apenas pela astúcia dos senadores, nem pela glória dos imperadores. Foi graças a uma máquina implacável, forjada na disciplina e no sangue, o exército romano. Em suas fileiras encontrava-se o instrumento do destino, a força que abria fronteiras, submetia povos e protegia a ordem estabelecida. A legião não era apenas uma tropa, era a alma de Roma. Desde os primeiros tempos, os exércitos romanos se destacavam por sua rigorosidade. Enquanto outros povos se lançavam na batalha em massas desordenadas, Roma avançava em formação, cada soldado ligado a seu vizinho como uma pedra num muro. A organização tornou-se a chave de seu sucesso. A legião, unidade básica, contava com cerca de 5 a 6 homens. Dividia-se em coortes, centúrias e manipulos, cada uma comandada por seus oficiais. Essa estrutura, flexível e eficiente, permitia ao exército agir como um único corpo, mas também se fragmentar para se adaptar ao terreno. Cada legionário carregava o peso de Roma em seus ombros, equipado com um capacete, um escudo retangular, o escutum, uma couraça de metal ou couro. Ele manejava o equiladius, uma espada curta de 20 polegadas, ideal para combates corpo a corpo. Antes de enfrentar o inimigo, lançava o pilum, um dardo pesado projetado para se deformar ao impacto, impedindo o inimigo de reutilizá-lo. Mas mais que seu armamento, era sua disciplina que fazia do legionário um adversário temível. Todos os dias, ele treinava para marchar, cavar, construir, manejar a espada. Carregava orgulhosamente seu juramento, o sacramentum, que ligava sua honra e sua vida a Roma e a seu general. A vida do soldado não era feita apenas de batalhas. Ao fim de cada marcha, ele erguia um acampamento fortificado, sempre segundo as mesmas regras, quadriculado por ruas e protegido por fossos e paliçadas. Esses acampamentos, montados numa única noite, eram pequenas Romas provisórias, símbolos da ordem imposta mesmo no coração das terras bárbaras. O exército também construía estradas, pontes, aquedutos, onde quer que passasse deixava uma marca duradoura, conectando as províncias ao centro. Mas Roma não podia vencer apenas com seus cidadãos. Ao redor das legiões, recrutava auxiliares, tropas levantadas entre povos aliados ou conquistados, cavaleiros númidas, arqueiros cretenses, fundibulários baleares. Cada um trazia seus talentos particulares. Esses auxiliares supriam as fraquezas da legião
e após 25 anos de serviço, recebiam a cidadania romana. Assim, o exército tornava-se também um instrumento de integração e romanização. Os generais romanos sabiam usar essa força com uma estratégia implacável. De Cipião a César, de Trajano a Marco Aurélio, cada campanha testemunhava a arte militar romana. Na Gália, César fez de suas legiões instrumentos de mobilidade e cerco, cercando Vercingetorix em Alésia com linhas fortificadas duplas, tanto contra os sitiados quanto contra o exército de socorro. No Oriente, Trajano levou suas tropas até o coração da Mesopotâmia, cruzando o Tigre e o Eufrates com uma logística digna de um império. No Danúbio, Marco Aurélio enfrentou os marcomanos e quados, apesar dos rigores do clima e dos ataques incessantes. A disciplina era tão crucial que era mantida pelo terror. A desobediência ou a covardia eram punidas com a morte. Em casos extremos, aplicava-se a decimação. Um homem em cada 10, escolhido por sorteio, era executado para lembrar aos outros que a unidade prevalecia sobre a vida individual. Ainda assim, os soldados suportavam esse fardo, pois, ao fim de 20 anos de serviço, recebiam uma pensão, uma terra, às vezes a cidadania. Sabiam que seu suor e sangue construíam o futuro de suas famílias. O exército romano não era apenas defensivo, era um instrumento de propaganda e glória. Cada vitória trazia um triunfo a Roma. O general vitorioso, coroado de louros, desfilava numa carruagem puxada por cavalos brancos, seguido por seus legionários, seus cativos e o butim de guerra. O povo aclamava. Os templos ressoavam com sacrifícios, e a cidade lembrava que sua grandeza repousava nesses homens armados. Mas, além da glória, o exército moldava a paisagem do império. As fronteiras, chamadas limes, eram protegidas por acampamentos, torres e fortificações. O muro de Adriano na Britânia, os acampamentos do Reno e do Danúbio, as fortalezas do deserto sírio, por toda parte, a presença militar marcava o limite do mundo romano diante dos bárbaros. No entanto, essa força imensa tinha um reverso, pois um exército tão poderoso, tão leal a seus generais, podia tornar-se um perigo para a própria Roma. César o demonstrara ao cruzar o Rubicão. Mais tarde, tantos imperadores foram elevados ou derrubados pelas legiões. O exército não era apenas o escudo de Roma, era também sua espada, por vezes voltada contra si mesma. As campanhas militares também desenhavam os contornos da história. Ao norte, os germânicos continuavam um adversário temível. Em Teutoburgo, no ano 9, 3 legiões foram aniquiladas na floresta pelas tribos lideradas por Armínio. O clamor dessa derrota ecoou até Roma, e nunca mais as legiões tentaram conquistar profundamente a Germânia. A leste, os partos, e mais tarde, os sassânidas permaneceram um desafio constante, capazes de repelir até os exércitos mais bem equipados. Ainda assim, apesar dos reveses, apesar das derrotas, o exército romano permaneceu por séculos o mais temível do mundo. Ele não triunfava apenas pelo aço, mas por sua organização, sua perseverança e sua capacidade de absorver seus inimigos. Onde outros reinos desmoronavam após uma derrota, Roma se reerguia, reconstruía suas legiões e voltava ainda mais forte. No coração dessa potência, havia uma ideia simples. O soldado romano não era um indivíduo, era uma parte da própria Roma. Cada marcha, cada acampamento, cada batalha não era apenas um ato militar, mas uma extensão da cidade eterna. Enquanto as legiões existissem, Roma existia. Mas essa dependência, esse laço tão íntimo entre Roma e seus soldados, também fragilizaria o império.
Pois, quando a lealdade se voltasse das instituições para os generais, quando as legiões fizessem e desfizessem imperadores, então Roma descobriria que o instrumento de sua grandeza poderia tornar-se o de sua ruína. Parte 3. A arte, a ciência e os deuses. Roma não era apenas uma potência militar. Não se contentava em subjugar pela espada. Ela seduzia, inspirava, moldava os povos conquistados pelo brilho de sua cultura. O Império Romano não foi apenas um campo de batalhas e fronteiras, foi também uma civilização onde a arte, a ciência e a religião teciam um universo de grandeza e beleza, destinado a durar muito além de sua queda. Primeiro, a arquitetura. Ela foi o rosto visível do poder romano, uma linguagem de pedra e mármore que até os iletrados podiam compreender. Onde Roma se instalava, surgiam anfiteatros, fóruns, templos, termas, aquedutos. As estradas pavimentadas ligavam as cidades à capital, as pontes atravessavam rios e ravinas, e os arcos triunfais elevavam ao céu a memória das vitórias. Roma inventou o concreto, esse material que permitiu ousar construções que nenhum grego imaginara. Abóbadas, cúpulas, colunatas infinitas. O Panteão, obra-prima de Adriano, é o exemplo mais brilhante. Sua cúpula perfeita, perfurada por um óculo que deixa entrar a luz celeste, parecia unir deuses e homens sob um mesmo teto. Mas se as pedras falavam, as palavras também ressoavam. A literatura romana alçou voo desde o fim da República, nutrida pela tradição grega. Virgílio, na Eneida, traçou a gesta de Enéas, ancestral mítico dos romanos, ligando assim o destino de Roma ao de Troia. Horácio celebrou a arte de viver, Ovídio cantou o amor e as metamorfoses. Mais tarde, sob os antoninos, poetas e pensadores multiplicaram obras que alimentariam o imaginário da Europa por séculos. A história, por sua vez, tornou-se uma arma. Tito Livio compôs uma monumental narrativa das origens de Roma, relatando os feitos dos reis, cônsules e generais. Tácito, mais sombrio, denunciou os abusos do poder imperial, pintando com um realismo glacial a corrupção, a tirania e as intrigas. Quanto a Sêneca, filósofo estoico, lembrou que a verdadeira liberdade não estava nas riquezas nem nas honrarias, mas no domínio de si mesmo. A ciência e a técnica também prosperaram. Os engenheiros romanos, herdeiros dos gregos, aperfeiçoaram a arte da mecânica, da hidráulica, do urbanismo. Os aquedutos, por vezes com dezenas de quilômetros, traziam água fresca até as cidades mais distantes. Os termas, aquecidos por sistemas de hipocausto, eram maravilhas da engenharia. Médicos como Galeno aprofundavam o conhecimento do corpo, enquanto astrônomos, geógrafos e agrônomos disseminavam seus saberes nas províncias. Mas mais que as ciências, eram os deuses que uniam Roma a seus povos. O panteão romano, herdado das tradições latinas e amplamente aberto às influências gregas e orientais, formava um universo de riqueza infinita. Júpiter, senhor do céu, reinava no topo. Marte, deus da guerra, encarnava o espírito militar da cidade. Vênus, deusa do amor, lembrava a sensualidade e a beleza. Mas Roma também acolhia Ísis do Egito, Mitra da Pérsia, Cibele da Ásia Menor. Cada deus encontrado entre os povos conquistados tinha seu lugar, integrado no grande concerto romano. A religião não era uma questão de fé íntima, era um pacto com os deuses. Sacrifícios, auspícios, ritos ritmavam a vida pública. Cada cerimônia, cada guerra, cada eleição começava com consultas religiosas.
O colégio dos áugures observava o voo das aves, o colégio dos pontífices regia as festas e as regras. O culto imperial, por sua vez, fez do imperador uma figura quase divina. Augusto recusara ser adorado em Roma, mas nas províncias aceitou as honrarias. Mais tarde, alguns de seus sucessores exigiram ser venerados como deuses vivos. No entanto, nesse mundo efervescente, uma nova religião começava a crescer, discreta, frágil, o cristianismo. Nascido nas províncias orientais, proclamava a igualdade das almas, a fraternidade universal e a salvação eterna. Perseguidos sob Nero e outros imperadores, os cristãos reuniam-se em segredo, nas catacumbas onde seus símbolos peixe, cruz, pastor testemunhavam uma fé invencível. Pouco a pouco, apesar da repressão, seu número crescia. E um dia, essa religião, desprezada pelos poderosos, conquistaria o império inteiro. A arte, a ciência e a religião romanas formavam, portanto, uma imensa tapeçaria onde se entrelaçavam as vidas de milhões de homens. Ao construir estradas, erguer templos, recitar poemas, Roma não apenas governava, ela unia, inspirava, transformava. Sua potência não residia apenas nas legiões, mas nessa capacidade única de criar um mundo comum. E, no entanto, por trás desse brilho, os primeiros sinais de desgaste começavam a aparecer. As províncias, por vezes, suportavam mal o peso dos impostos. As elites locais romanizadas reclamavam mais autonomia. Os cultos estrangeiros, inflamados de fervor, ameaçavam a unidade espiritual. A grandeza, como sempre, carregava em si os germes da fragilidade. Capítulo 4. Os tempos de crise, parte 1. O século III, invasões, guerras civis e instabilidade política. O século II terminara na glória frágil dos antoninos. Marco Aurélio, último grande imperador filósofo, tentara preservar o equilíbrio do mundo romano, mas, com sua morte, a ordem desmoronou pouco a pouco. O século III ia uma era de sombras. Nunca, desde Aníbal, Roma parecera tão próxima de sua perda. Mais tarde, seria chamado de o século das crises. Tudo começou com a ascensão ao trono de Cômodo, filho de Marco Aurélio. Onde seu pai encarnava a sabedoria e o rigor, Cômodo se comprazia na extravagância e na vaidade. Proclamava-se Hércules reencarnado, lutava na arena, entregava o poder a seus favoritos e abandonava os assuntos do Estado. Seu assassinato em 192 abriu um período de caos. Em poucos meses, o império mudou várias vezes de senhor. O ano de 193, chamado de o Ano dos Cinco Imperadores, foi um resumo de lutas e traições. Entre eles, apenas Septímio Severo conseguiu se impor de forma duradoura. Septímio Severo fundou uma nova dinastia, consolidando o exército e reforçando sua autoridade. Ele compreendeu que o futuro pertencia aos soldados e se apoiou neles. Mas essa política, ao aumentar o poder militar, fez do exército ao mesmo tempo o pilar e o veneno do império. Seu filho Caracalla seguiu esse caminho. Em 212, promulgou um édito famoso, a Constitutio Antoniniana, que concedia a cidadania romana a quase todos os habitantes livres do império. Um gesto de unidade, mas também uma necessidade fiscal. Mais cidadãos significavam mais contribuintes. No entanto, seu reinado foi marcado por massacres e complôs, e ele foi assassinado em 217. As décadas seguintes mergulharam o império num abismo. Nas fronteiras, os perigos se acumulavam. No Danúbio e no Reno,
novas confederações bárbaras alamanos, francos, godos invadiam em ondas incessantes. No Oriente, um novo inimigo surgiu, os persas sassânidas, que substituíram os partos e se mostraram ainda mais agressivos. Em 260, o imperador Valeriano foi derrotado e capturado em Edessa, humilhado pelo rei Sapor I, forçado a servir como degrau humano. Nunca a autoridade imperial sofrera tal afronta. No interior, a instabilidade era igualmente devastadora. Os imperadores sucediam-se num ritmo frenético, proclamados por suas legiões, assassinados assim que desapontavam. Foram chamados de imperadores soldados: Galiano, Cláudio II, Aurélio, Probo e tantos outros cujos reinados duravam às vezes apenas alguns meses. A autoridade imperial tornara-se um prêmio disputado pelos exércitos, transformando o império num campo de batalha permanente. A crise também assumiu uma dimensão territorial. Separadas do centro, algumas províncias fizeram secessão. Na Gália, Póstumo criou um Império das Gálias, reunindo a Britânia, a Espanha e a Gália. No Oriente, a poderosa cidade de Palmira, liderada pela rainha Zenóbia, estabeleceu um reino refinado e independente, reinando sobre a Síria, o Egito e parte da Ásia Menor. O Império Romano parecia se desintegrar, seus membros arrancados de seu corpo pelas convulsões do século. A economia, já frágil, colapsou. Para financiar as guerras e pagar os soldados, os imperadores desvalorizaram a moeda, multiplicando as peças de prata desprovidas de metal precioso. A inflação disparou, o comércio estagnou, as campanhas foram devastadas. A epidemia, chamada peste de Cipriano, atingiu entre 250 e 270, levando milhões de vidas. As campanhas se desertificavam, as cidades se esvaziavam e o medo dominava os espíritos. No entanto, mesmo nessas trevas, Roma encontrou lampejos de resistência. Galiano, apesar das crises, soube reformar o exército, criando uma cavalaria móvel mais adaptada às incursões rápidas dos bárbaros. Cláudio II, o gótico, deteve o avanço dos godos numa vitória retumbante. Mas foi sobretudo Aurélio, imperador enérgico 275, que encarnou a vontade de recuperação. Apelidado Restitutor Orbis, o restaurador do mundo, ele venceu Zenóbia, trouxe Palmira de volta ao domínio de Roma, esmagou o império das Gálias e reunificou o império. Fez cercar Roma com novas muralhas gigantescas, os muros aurelianos, prova de que mesmo a capital não estava mais a salvo das invasões. Mas seu reinado foi breve, interrompido por um assassinato. O século III foi, portanto, um século de fraturas. O império sobreviveu, mas enfraquecido, exausto, transformado. Nada seria mais como antes. Os deuses tradicionais pareciam impotentes e as populações voltavam-se para novos cultos, para Mitra, para o Sol invicto, para o Cristo. Os exércitos, outrora instrumentos do Senado e das leis, tornaram-se os senhores do trono. E, no entanto, desse caos surgiria um homem que compreenderia a necessidade de uma reformulação total do sistema. Esse homem era Diocleciano. Parte 2. Diocleciano e a tetrarquia. Quando Diocleciano se impôs em 284, o império estava à beira do colapso. Por um século, os imperadores haviam se sucedido numa valsa de guerras civis e complôs, enquanto os bárbaros pressionavam as fronteiras e a economia se esvaía. Contudo, esse homem vindo da Dalmácia, de origem humilde,
conseguiu devolver alento a uma máquina quebrada. Sua força não era apenas militar. Residia numa visão nova do poder, forjada na urgência das crises. Logo ao assumir, Diocleciano compreendeu que nenhum homem poderia governar sozinho um império tão vasto e instável. Havia fronteiras demais, ameaças demais, províncias demais a vigiar. Então ele inventou uma fórmula inédita, a tetrarquia, o governo de 4. Ele mesmo tomou o título de Augusto e escolheu como colega Maximiano, que colocou no Ocidente enquanto reinava no Oriente. Depois, cada um dos 2 Augustos designou um César, subordinado e sucessor indicado, Galério e Constâncio Cloro. Assim, 4 imperadores governavam juntos, dividindo as tarefas e assegurando a continuidade do poder. Essa organização não era apenas prática, era também simbólica. Diocleciano quis sacralizar a função imperial. Onde Augusto se apresentara como primeiro cidadão, Diocleciano posicionou-se como senhor absoluto, quase divino. Não se podia mais aproximá-lo sem reverência, prostração, cerimonial. Sua pessoa era aureolada de majestade, reflexo do poder cósmico. O sistema político assumia assim uma nova forma, chamada dominatus. Não mais a ilusão de uma república, mas a monarquia afirmada, rígida, sagrada. No plano administrativo, Diocleciano empreendeu uma reformulação radical. O império foi dividido em pequenas províncias, agrupadas em dioceses, elas próprias integradas em vastas prefeituras. Essa hierarquia permitia um controle melhor, reduzia o peso dos governadores e aproximava o poder das populações. A burocracia se expandiu. O Estado tornou-se mais centralizado, mais presente, por vezes mais opressivo. Os impostos foram reorganizados, baseados agora na terra e nos homens, calculados com precisão para garantir o abastecimento do exército, pois o exército permanecia no centro das preocupações. Diocleciano soube reformá-lo, reforçá-lo, adaptá-lo, aumentou o número de soldados, criou unidades móveis capazes de responder rapidamente às invasões, fortaleceu as fronteiras com fortalezas e guarnições. Os limes do Danúbio, do Reno, do Eufrates foram consolidados. Os inimigos bárbaros, godos, alamanos, persas foram contidos, por vezes esmagados, por vezes comprados por tratados. O império, outrora moribundo, recuperou um vigor militar, mas as guerras custavam caro e a economia permanecia frágil. Para combater a inflação galopante, Diocleciano tentou uma medida espetacular: o Édito sobre os preços, promulgado em 301. Esse texto fixava preços máximos para milhares de produtos e serviços, do trigo ao vinho, do salário de um jornaleiro ao de um advogado. Mas a lei, rígida demais, foi amplamente contornada e não teve efeito duradouro. A economia continuava a sofrer e a pressão fiscal esmagava os camponeses. Muitos, incapazes de pagar, vinculavam-se à terra de forma hereditária. Era o início do colonato, prelúdio distante do servilismo medieval. O reinado de Diocleciano foi também marcado por uma das últimas grandes perseguições contra os cristãos. Entre 303 e 305, considerando que a unidade do império passava pelo culto aos deuses tradicionais e ao gênio imperial, ele lançou uma repressão feroz: igrejas destruídas, escrituras queimadas, fiéis presos ou executados. Contudo, longe de extinguir a nova fé, essas violências a fortaleceram. Os mártires tornaram-se heróis, e o cristianismo continuou a crescer, irresistível, mesmo no coração dos tormentos. Após 20 anos de reinado, em 305, Diocleciano realizou um gesto único:
abdicou voluntariamente. Cansado pela doença, retirou-se para seu palácio suntuoso na Dalmácia, às margens do Adriático, onde viveu como simples cidadão, cultivando seus jardins. Nunca um imperador romano abandonara o trono por vontade própria. Sua abdicação marcou profundamente os espíritos, mas também fragilizou o sistema, pois a tetrarquia, brilhante em teoria, dependia do equilíbrio entre os homens, e esse equilíbrio desmoronou rapidamente após sua partida. As guerras de sucessão recomeçaram. As ambições pessoais romperam a harmonia. Galério, Constâncio, Maxêncio, Licínio, Constantino. Os pretendentes multiplicaram-se. O império, mais uma vez, tornou-se palco de conflitos incessantes. Mas dessa confusão surgiria uma nova figura, ainda mais marcante que Diocleciano: Constantino, filho de Constâncio Cloro, o futuro Constantino o Grande. Assim, Diocleciano deixou a Roma um legado paradoxal. Por um lado, salvou o império, reorganizou a administração, reforçou o exército, deu ao poder imperial uma nova majestade. Por outro, aumentou o peso do Estado, cristalizou a sociedade e deixou uma estrutura frágil, logo minada por rivalidades. Mas sem ele, talvez o império tivesse colapsado já no século III. Graças a ele, sobreviveu, transformado, pronto para entrar numa nova era, onde uma fé nova mudaria seu rosto para sempre. Parte 3. Constantino e o cristianismo. No dia seguinte à abdicação de Diocleciano, o equilíbrio cuidadosamente concebido da tetrarquia desmoronou rapidamente. A ideia de um império governado por 4 soberanos iguais não pôde resistir às ambições individuais. Em 306, quando Constâncio Cloro morreu na Britânia, suas legiões proclamaram imperador seu filho Constantino. O destino acabara de escolher aquele que transformaria Roma de maneira irreversível. Constantino, jovem general enérgico, herdava um mundo fraturado. Maxêncio reinava em Roma, Licínio dominava o Oriente, e Galério, último pilar da tetrarquia, buscava manter sua influência. As guerras civis recomeçaram com furor. Durante quase 20 anos, Constantino lutou para se impor. Cada vitória reforçava seu prestígio, cada manobra testemunhava sua inteligência política. Mas foi em 312 que seu destino mudou, numa batalha decisiva às portas da cidade eterna, a Ponte Milvia. Maxêncio, entrincheirado em Roma, aguardava o assalto. Constantino, em inferioridade numérica, teve um sonho ou uma visão. Segundo os cronistas cristãos, ele teria visto no céu uma cruz luminosa acompanhada das palavras: "In hoc signo vinces", por este sinal vencerás. Convencido, mandou pintar o crisma, símbolo de Cristo, nos escudos de seus soldados. No dia seguinte, suas tropas triunfaram. Maxêncio afogou-se no Tibre e Constantino entrou vitorioso em Roma. Esse episódio, mesclando fé e poder, marcou uma virada histórica. Pela primeira vez, o cristianismo tornava-se uma força visível na política imperial. No ano seguinte, Constantino e Licínio promulgaram o Édito de Milão, 313, proclamando a liberdade de culto em todo o império. Os cristãos, perseguidos durante 3 séculos, obtinham finalmente o direito de existir, praticar e construir seus locais de culto. Essa decisão não fez do cristianismo a religião oficial, mas abalou o equilíbrio espiritual do mundo romano. As igrejas saíram das catacumbas, os bispos ganharam influência e a fé cristã começou a brilhar em plena luz. Constantino prosseguiu sua ascensão. Após uma série de campanhas, venceu Licínio em 324
e tornou-se o único senhor do império. Para governar, tomou uma decisão audaciosa: fundar uma nova capital. Roma, venerável e prestigiosa, permanecia marcada demais pelo Senado e pelas tradições antigas. Constantino escolheu Bizâncio, cidade grega estrategicamente situada entre Europa e Ásia, e transformou-a em Nova Roma, logo chamada Constantinopla. Com suas muralhas, fóruns, igrejas e palácios, a cidade tornou-se a joia do Oriente e o centro político do Império. O reinado de Constantino foi também marcado por seu crescente papel nas questões religiosas. Em 325, convocou o Concílio de Nicéia, reunindo centenas de bispos para resolver as disputas teológicas que dividiam o cristianismo nascente. Foi o primeiro concílio ecumênico, e ele afirmou a doutrina da Trindade contra o arianismo. O imperador, outrora senhor do mundo pelas armas, tornava-se também árbitro das almas. No entanto, Constantino permaneceu um homem complexo. Se favoreceu os cristãos, ainda manteve certos ritos pagãos, utilizando ora o culto do sol invicto, ora o símbolo da cruz. Seu batismo só ocorreu no fim de sua vida, em 337, em seu leito de morte. Essa mistura de oportunismo político e fervor tardio reflete bem a ambiguidade de uma era de transição. Mas as transformações eram irreversíveis. Graças a Constantino, o cristianismo passou de uma seita marginal a uma religião favorecida pelo poder. Igrejas monumentais ergueram-se, como a Basílica de São João de Latrão ou a antiga Basílica de São Pedro em Roma. Os bispos tornaram-se figuras de autoridade, muitas vezes ouvidos por governadores e imperadores. O mundo romano, outrora politeísta e fervilhante de deuses, enveredava pelo caminho de uma fé única. A reforma constantiniana não se limitava à religião. O exército foi reforçado, a administração centralizada, a moeda reorganizada com os sólidos de ouro, que permaneceu estável por séculos. O império, fragilizado no século III, recuperou uma base sólida, pelo menos temporariamente. Constantino assegurou a continuidade do poder, transmitiu o império a seus filhos e deixou um legado imenso. Contudo, as divisões não estavam extintas. Após sua morte, seus sucessores se dividiram. O império permaneceu vasto demais, complexo demais para ser governado sem tensões. Mas o mundo havia mudado para sempre. Agora, Roma não era mais apenas a cidade dos deuses antigos. Tornava-se o Império de Cristo. Com Constantino, uma nova era começava. O poder imperial, outrora ligado ao Senado, aos exércitos e aos cultos tradicionais, agora se apoiava numa religião universal, capaz de unir os povos para além das fronteiras. O Império Romano, já com 1000 anos, encontrava uma nova identidade que o prolongaria por séculos, especialmente no Oriente, naquela Constantinopla destinada a se tornar a Nova Roma. Capítulo 5. O Crepúsculo de Roma, parte 1. Os bárbaros às portas. Após Constantino, o Império Romano continuou a se transformar, mas seu brilho começava a se fissurar. O Oriente, centrado em Constantinopla, parecia sólido, rico, protegido por suas muralhas e rotas comerciais. O Ocidente, por outro lado, enfraquecia. Províncias distantes, finanças exauridas, aristocracia provincial fechada em si mesma. Nesse mundo fragilizado, uma nova ameaça surgiu, imensa, imprevisível. Os povos bárbaros. Desde sempre, Roma conhecia seus vizinhos do norte e do leste: germanos, sármatas, dacios, citas. Mas no século IV,
os movimentos de população ganharam uma escala sem precedentes. Os godos, vindos das margens do Mar Negro, instalaram-se perto do Danúbio. Empurrados pela fome, pela guerra e pela pressão de outros povos, olhavam para o império como uma terra de refúgio, pois atrás deles avançava um novo ator, ainda mais terrível: os hunos. Cavaleiros vindos das estepes da Ásia Central, rápidos como o vento, cruéis como uma tempestade, eles assolavam a Europa. Sua chegada desequilibrou tudo. Os godos, aterrorizados, cruzaram o Danúbio em massa em 376, pedindo asilo aos romanos. O imperador Valens, reinando no Oriente, aceitou, pensando em integrar esses recém-chegados como soldados e colonos. Mas a administração romana, corrupta, maltratou-os, faminta-os, explorou-os. A raiva explodiu e os godos se revoltaram. Foi o início de um conflito dramático. As legiões, mal preparadas, enfrentaram as hordas góticas nas planícies da Trácia. Em 378, perto da pequena cidade de Adrianópolis, o exército romano reuniu-se sob as ordens de Valens. Confiante, o imperador recusou esperar os reforços de seu sobrinho Graciano, vindos do ocidente. Ele enfrentou a batalha sozinho. O sol de agosto ardia na planície. Os romanos, pesados em seu armamento, avançavam em formação. Os godos, entrincheirados atrás de seus carros, resistiram, mas de repente, surgindo como uma maré negra, sua cavalaria caiu sobre os flancos. Tomadas pelo pânico, as legiões se desintegraram. O calor, a poeira, a confusão transformaram a batalha num massacre. O próprio Valens encontrou a morte, talvez queimado vivo numa casa onde se refugiar. Foi uma derrota esmagadora, comparável a Canas outrora, mas desta vez não era contra Aníbal, era contra os bárbaros que agora se instalavam permanentemente no império. A notícia de Adrianópolis espalhou-se como um terremoto. Nunca, em séculos, Roma sofrera tal desastre em seu próprio solo. O medo invadiu os espíritos. Os godos, longe de se retirarem, permaneceram na Trácia, negociando com os imperadores, tornando-se pouco a pouco aliados forçados, instalados como federados. O império descobria uma nova verdade. Não era mais forte o suficiente para repelir todos os seus inimigos. Agora precisava negociar com eles, integrá-los, ceder-lhes terras. Enquanto isso, outros povos se moviam: francos, alamanos, vândalos, suevos. As fronteiras do Reno e do Danúbio não eram mais intransponíveis. Os hunos, por sua vez, continuavam sua marcha. Sua chegada abriu uma era de migrações e violências que os romanos chamaram de invasões bárbaras. Mas, para esses povos, não era uma invasão, era uma fuga, um deslocamento forçado pela pressão das estepes. Diante dessa situação, alguns imperadores tentaram reagir. Teodósio I, sucessor de Valens, conseguiu restaurar uma aparência de ordem. Concluiu tratados com os godos, integrando-os como federados, instalando-os na Trácia. Mas essa decisão, que parecia uma solução prática, era na verdade um sinal de fraqueza. Pela primeira vez, um povo bárbaro obtinha o direito de viver em massa, armado, em solo imperial, mantendo seus chefes e costumes. Era uma fissura na couraça de Roma, uma brecha que não pararia de se alargar. Teodósio, grande estrategista e homem de fé, foi também aquele que fez do cristianismo a religião oficial do império em 380. Pelo Édito de Tessalônica, impôs o cristianismo niceno como a única fé do Estado. Doravante, os templos pagãos se esvaziavam, os cultos antigos desapareciam,
e a cruz dominava onde Júpiter e Marte haviam reinado. O império mudava de rosto, até em sua alma. Na morte de Teodósio, em 395, uma decisão de graves consequências foi tomada. O império foi dividido entre seus dois filhos, Arcádio no Oriente e Honório no Ocidente. Essa partilha, pensada como temporária, tornou-se definitiva. O Oriente, rico e poderoso, sobreviveria por mais 1000 anos. O Ocidente, já minado pelas invasões e fraquezas internas, mergulharia rumo à queda. Os séculos anteriores haviam forjado Roma como uma fortaleza invencível. Mas agora, os bárbaros não eram mais inimigos externos. Estavam dentro, ora aliados, ora rebeldes, sempre ameaçadores. E ao longe, rugia a tempestade única, uma onda de cavaleiros com olhar de fogo, liderada em breve por um chefe cujo nome ressoaria como o próprio terror, Átila. Parte 2. A queda do Império do Ocidente. Desde a divisão de 395, o Império Romano caminhava sobre duas pernas desiguais. No Oriente, Constantinopla se fortalecia, rica, comercial, protegida por muralhas colossais e uma administração eficiente. No Ocidente, por outro lado, o Império se esvaziava de suas forças. Suas campanhas se empobreciam, seus impostos se esgotavam, e suas legiões, outrora invencíveis, não eram mais que um amálgama de mercenários, muitas vezes bárbaros. O Ocidente, como um corpo doente, consumia-se lentamente, incapaz de se defender sozinho. No início do século Φ, as invasões ganharam uma dimensão sem precedentes. Em 406, uma horda de vândalos, suevos e alanos cruzou o Reno congelado e espalhou-se pela Gália, devastando cidades e campos. As províncias, outrora prósperas, foram reduzidas à miséria. As legiões dispersas e enfraquecidas não conseguiram deter esse fluxo. Ao mesmo tempo, os visigodos, já instalados no império, revoltaram-se. Liderados por Alarico, marcharam sobre a própria Roma. Em 410, a cidade eterna caiu. As portas foram abertas, os templos e palácios saqueados. Foi um choque imenso. Durante quase 8 séculos, nenhum exército estrangeiro pisara as ruas de Roma. Para os contemporâneos, foi como o fim do mundo. São Jerônimo, desde Belém, escreveu com horror: se Roma perece, o que resta de seguro? Contudo, Roma sobreviveu, mas enfraquecida, humilhada, despojada de sua aura de invencibilidade. Os visigodos instalaram-se depois na Gália e, em seguida, na Espanha, fundando reinos duradouros. Os vândalos, por sua vez, atravessaram os Pirineus, alcançaram o norte da África e tomaram Cartago em 439. De lá construíram uma frota temida, reinando sobre o Mediterrâneo Ocidental. Em 455, seu rei Genserico ousou saquear Roma novamente, levando tesouros e prisioneiros. O império, incapaz de reagir, não era mais que um fantasma. Mas o golpe mais terrível veio das estepes. Os hunos, liderados por Átila, invadiram a Europa. Cavaleiros rápidos, arqueiros formidáveis, espalhavam terror por onde passavam. Em 451, invadiram a Gália. Em Chalons, os romanos, aliados aos visigodos, conseguiram repeli-los numa batalha gigantesca. Mas no ano seguinte, Átila cruzou os Alpes e alcançou as planícies da Itália. Marchou sobre Roma, mas renunciou misteriosamente após um encontro com o Papa Leão I. Foi a diplomacia, a fome, a doença ou a superstição que o deteve? Ninguém sabe ao certo. Após a morte de Átila em 453,
O Império Único desmoronou, mas o Ocidente romano permanecia de joelhos. Os imperadores do Ocidente, desde Valentiniano III, não eram mais que sombras. Os verdadeiros senhores eram os generais bárbaros alistados no exército romano. Aécio, o último dos romanos, conseguiu por um tempo manter o equilíbrio, mas após seu assassinato em 454, nada mais continha desagregação. As províncias se perdiam uma após a outra. A Britânia abandonada, a Gália dividida entre francos, burgúndios e visigodos, a Espanha entregue aos suevos e godos, a África aos vândalos. O Império do Ocidente não era mais que uma casca vazia, reduzida à Itália e a alguns retalhos de províncias. Finalmente, em 476, a história selou seu veredicto. O último imperador do Ocidente, um adolescente chamado Rômulo Augustulo, subiu ao trono. Seu nome ressoava como uma ironia trágica. Rômulo, como o fundador da cidade, Augusto, como o fundador do império. Mas ele não tinha nem a aura nem o poder de seus ilustres predecessores. Sob a tutela de seu pai Orestes, não foi mais que um peão num jogo que o ultrapassava. Um chefe germânico, Odoacro, comandante dos mercenários Érulos e Essiros, revoltou-se contra Orestes. Marchou sobre Ravenna, a capital imperial. Orestes foi executado e o jovem Rômulo deposto. Odoacro, longe de proclamar um novo imperador, enviou as insígnias imperiais a Constantinopla, ao Basileu do Oriente, Zenão. Proclamou-se rei da Itália, governando em seu próprio nome. Era o fim. 476 não foi uma catástrofe súbita. Há décadas, o Ocidente se esvaziava de sua substância. Suas províncias transformavam-se em reinos bárbaros. Sua autoridade minguava. Mas a abdicação de Rômulo Augustulo simbolizou o ponto final, o desaparecimento oficial do Império Romano do Ocidente. A Cidade Eterna, nascida de um mito em 753 a.C., tornada república, depois império, senhora do Mediterrâneo, extinguia-se após mais de 12 séculos, mas sua memória, seu direito, sua língua, suas estradas, suas pedras e sua fé não morreriam. O Ocidente entrava numa nova era, sombria para alguns, mas fértil para outros, a Idade Média. Parte 3. Herança Eterna. Em 476, o Império Romano do Ocidente extinguiu-se oficialmente, mas não era o fim de Roma. O Império nunca morre verdadeiramente num único dia. Suas pedras, suas leis, seus deuses, sua memória espalham-se como brasas ao vento, reacendendo em outros lugares novos focos. Roma, mais que um poder político, tornara-se uma ideia. E essa ideia atravessaria os séculos. Primeiro, havia o Oriente. Constantinopla, a nova Roma, não desaparecera com o Ocidente. Ao contrário, brilharia por mais 1000 anos, bastião de riquezas, saber e fé. Protegida pelas muralhas de Teodósio, capital do Império Bizantino, ela carregava o legado romano transformado. Os imperadores bizantinos proclamavam-se sempre Augustos. As leis permaneciam as de Roma. O latim foi por muito tempo a língua oficial antes de ceder ao grego. Os bizantinos consideravam-se os verdadeiros romanos, guardiões da chama imperial. E, de fato, eles o foram. Sob Justiniano, no século VI, o Império do Oriente tentou até reconquistar o Ocidente. Suas tropas retomaram a África dos Vândalos, a Itália dos Ostrogodos, parte da Espanha dos Visigodos. Mas essas vitórias foram efêmeras. As guerras exauriram os recursos e novas ameaças surgiram, vindas dos persas e depois dos árabes.
Contudo, o legado de Justiniano foi imenso. Seu Corpus Juris Civilis, a codificação do direito romano, tornaria-se a base das legislações europeias até a era moderna. No Ocidente, a queda do Império não foi um desaparecimento, mas uma transformação. Os reinos bárbaros francos, visigodos, ostrogodos, burgúndios, lombardos, adotaram progressivamente as instituições romanas, usaram o latim para administrar, copiaram as leis romanas, habitaram as vilas e cidades construídas pelos romanos. Longe de aniquilar Roma, eles a prolongaram à sua maneira. A língua latina, por sua vez, sobreviveu na boca dos padres, dos letrados, dos comerciantes. Transformou-se pouco a pouco, dando origem às línguas românicas, francês, espanhol, italiano, português, romeno. Cada palavra dessas línguas carrega ainda hoje o eco do Fórum e do Senado. A religião foi outro vetor essencial do legado. O cristianismo, nascido numa província marginal do Império, perseguido por séculos, tornara-se a fé oficial. Após a queda do Ocidente, a Igreja permaneceu a única instituição estável. Os bispos assumiram um papel político, os mosteiros preservaram o saber antigo, os papas herdaram o prestígio de Roma. No imaginário coletivo, a cidade eterna permaneceu o centro espiritual do mundo ocidental, mesmo não sendo mais a capital política. Os símbolos romanos, por sua vez, continuaram a inspirar. Carlos Magno, no século IX, fez-se coroar imperador em Roma, ressuscitando o título de Imperador dos Romanos. O Sacro Império Romano-Germânico, nascido no século X, carregou por quase 1000 anos essa referência ao prestígio de Roma. Até os czares da Rússia reivindicaram mais tarde o título de Terceira Roma, herdeiros de um império eterno. Na arte e na arquitetura, a marca romana permaneceu. Os arcos, as cúpulas, as estradas, os aquedutos serviram de modelo durante toda a Idade Média e o Renascimento. As catedrais góticas retomaram a grandeza das abóbadas romanas, os palácios inspiraram-se na simetria antiga e os humanistas do Renascimento redescobriram os textos de Cícero, Virgílio, Sêneca, dando nova vida à voz dos antigos. Mesmo na memória popular, Roma nunca desapareceu. As lendas dos gladiadores, dos triunfos, dos imperadores loucos alimentaram os relatos e as crônicas. Os próprios bárbaros que puseram fim ao império, por vezes se consideravam seus sucessores. Ser romano continuava a ser um título cobiçado, uma dignidade universal. Assim, Roma extinguiu-se como um império político no Ocidente, mas renasceu sob 1000 formas, nas leis de nossas nações, nas pedras de nossas cidades, nas palavras de nossas línguas, na fé cristã, na própria ideia de uma ordem universal. Ela sobreviveu. No Oriente, Bizâncio prolongou essa chama até 1453, data da queda de Constantinopla diante dos otomanos. Mas mesmo então, Roma não morreu. Os otomanos, por sua vez, reivindicaram o legado imperial. A ideia de Roma, de um império universal, passava de mãos em mãos, como uma tocha eterna. Roma foi, portanto, mais que um império, foi um mito, uma memória, uma matriz. Ela nos lembra que a grandeza humana, tão frágil, pode, no entanto, atravessar os séculos por suas obras, suas leis, suas palavras. Hoje ainda, ao percorrer as ruínas do Fórum, ao admirar o Coliseu, ao seguir as pedras de um aqueduto, ouve-se o eco dos passos dos legionários, o murmúrio dos senadores, o clamor das multidões. Roma, caput mundi, cabeça do mundo, vive sempre em nossa memória coletiva. Assim se encerra esta longa jornada, de Rômulo a Rômulo Augustulo, do mito fundador à queda,
do mármore dos templos ao silêncio das ruínas. Mas Roma nunca deixou verdadeiramente de existir. Ela sobrevive em cada um de nós, em nossas leis, nossas línguas, nossos sonhos de unidade. Pois Roma é mais que um passado, é uma eternidade. Assim se encerra a história do Império Romano do Ocidente. Nascido do mito de Rômulo e Remo, forjado nas guerras da República, transformado por Augusto em principado, conheceu a glória dos Antoninos, a crise do século III, o renascimento de Diocleciano e Constantino. Antes de colapsar sob os golpes das invasões bárbaras, Roma foi ao mesmo tempo uma cidade, um exército, uma civilização. Impôs seu direito, suas estradas, seus aquedutos, seus templos e seu latim a milhões de homens, unificando o mundo mediterrâneo como nenhum império fizera antes dela. Seu gênio não residia apenas na conquista, mas em sua capacidade de integrar, transformar, deixar um legado duradouro. De seus fastos e de suas ruínas nasceram nossas línguas, nossas leis, nossas cidades, nossos símbolos políticos e religiosos. Roma moldou o Ocidente, e mesmo em sua queda não desapareceu, transformou-se. Pois, se o Império Romano do Ocidente extinguiu-se em 476, sua tocha não se apagou. No Oriente, Constantinopla, a nova Roma, continuou a brilhar por mais 1000 anos. O Império Bizantino assumiu o manto de Roma, com seus imperadores, suas intrigas, suas batalhas e sua fé. A história, portanto, não termina aqui. Ela prossegue, além das muralhas de Constantinopla, no brilho das mosaicas douradas de Santa Sofia, na resistência obstinada dos bizantinos contra persas, árabes, cruzados e otomanos. E é para lá que iremos numa próxima história. A descoberta do Império Bizantino, herdeiro e guardião de Roma, entre esplendor e sobrevivência, até o último crepúsculo em 1453. Obrigado por me acompanhar nesta noite em nossa viagem pela história. Espero que este relato tenha lhe trazido paz e inspiração para bons sonhos. Não se esqueça de se inscrever no Lendas do Sono para mais histórias que o ajudarão a adormecer serenamente. Cuide-se e até breve.